Oi pessoal, eu me chamo Anderson Santos e esta é uma aula do curso Introdução à Botânica. Meu convite agora é para que você entre no universo dos estudos e a partir do assunto que eu estou te trazendo aqui, comece a exercitar um olhar mais investigativo do mundo natural. O principal objetivo da proposta desta aula é trazer informações que te permitam olhar para as plantas, para as flores, para os insetos, para os animais de uma maneira mais investigativa. Estudar botânica permite que a gente compreenda como que as plantas se relacionam com as outras formas de vida, como que elas habitam os diferentes espaços, utilizam os recursos disponíveis na natureza e, sem dúvida, tem muito aprendizado para a gente ao entender esse processo de vida das plantas. O meu convite aqui nesse encontro é que a gente se aproxime de um tema, um assunto que no dia a dia a gente consegue praticar bastante a partir da observação. Ler, pesquisar, procurar informações em livros, na internet, trocar ideias com pessoas sobre esse assunto, também vão permitir que você amplie bastante esse tema e possa trazer esse conhecimento prático para o seu dia a dia. A gente vai falar na aula de hoje sobre as relações íntimas que as plantas têm com os outros seres vivos. Essa é uma introdução do curso Introdução à Botânica. Um convite para você se aproximar da natureza através dos estudos, da observação, da leitura, para que a gente possa cada vez mais se sentir integrados dentro do mundo natural. Então, se você gosta de plantas, gosta de estudar, vem comigo que a gente tem bastante coisa para descobrir. Dando continuidade a esse tema, a gente vai falar então sobre as relações íntimas que existem entre plantas e outros seres vivos. E a gente vai ter como um ponto de partida analisar quem são as angiospermas. A gente pode, na verdade, esse assunto, claro que a forma como nós vamos apresentar aqui, a intenção é de ser uma apresentação introdutória ao tema e como um despertar para que vocês possam se interessar e pesquisar mais sobre o assunto. As plantas que estão hoje vivendo no planeta Terra têm características físicas. Nem todas as plantas têm flores, como muita gente às vezes acha, né? Então, tem um grupo de plantas em especial, denominado de angiosperma, no plural as angiospermas, que são as plantas que possuem flor. Elas são a maioria das plantas que estão no planeta Terra na atualidade. Por que eu digo isso da atualidade? Porque o planeta já mudou tanto em relação ao seu clima, temperatura, condições ambientais, que muitas plantas já viveram no planeta, assim como outros seres vivos, e hoje não estão mais por aí porque foram extintos. Atualmente a gente reconhece, dentro do universo científico, a gente consegue numerar, né, classificar, identificar quem são as plantas existentes, né, ocorrentes, melhor dizendo, no planeta Terra. E hoje são conhecidas aproximadamente 370 mil espécies de angiospermas em todo o mundo. Há outros grupos, como as algas, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas. Talvez vocês se recordem dessas nomenclaturas lá da escola, né, de ter ouvido isso em algum momento da vida escolar, mas esses outros grupos, então, que eu mencionei, algas, briófitas, pteridófitas e gimnospermas, são plantas que não têm flor. E com flor, a gente denomina as angiospermas. Quando a gente observa também numa linha do tempo, nem sempre essas plantas estiveram disponíveis no planeta. A ciência ela faz essa investigação a partir dos fósseis, das evidências que são encontradas através de pesquisas do que seria a primeira ocorrência ou as ocorrências mais antigas dessas plantas na história do planeta. E as angiospermas, certamente, isso é certo, estão há pelo menos 130 milhões de anos já ocupando os mais diferentes espaços do globo terrestre. Hoje elas representam o grupo mais numeroso de plantas no mundo e a principal característica das angiospermas é apresentarem, em algum estágio da vida, a presença de flores que vão dar origem a frutos com sementes. Então isso é o que define uma angiosperma. Ela é uma planta que
apresenta, além das suas estruturas como folha, raiz e caule, também apresenta flor, fruto e semente. São aquelas com as quais estamos mais familiarizados, porque são os nossos alimentos, são elas que nos vestem, que usamos para fabricar móveis, para construir as nossas casas e que estão aí pela humanidade empregadas também em uma série de usos, né, que é como a humanidade olha para essa oportunidade de estar com as plantas. O que acontece é que as angiospermas, por apresentar flor, né, representam um grupo bem interessante do nosso ponto de vista aqui de uma análise biológica. O que a gente está vendo aqui é a flor de uma abóbora, de uma planta de abóbora, a aboboreira, né? Então, quando a gente observa plantas com flor, o que representa na prática uma flor em uma planta? Significa que ela está apta a se reproduzir. A gente pode fazer uma análise comparativa, é muito importante sempre tomar cuidado com essas comparações para que a gente não humanize as plantas. O objetivo aqui não é fazer com que as plantas se pareçam conosco, mas sim facilitar o entendimento. Imagina que nós nascemos como humanos, como seres vivos incapazes de se reproduzir. Chega um determinado momento da nossa vida, que em geral é chamado de adolescência ou puberdade, né? Biologicamente a gente vai chamar de puberdade, é quando o corpo humano começa a se preparar para o processo reprodutivo, porque é isso que indica a puberdade. A gente vai receber uma dosagem, né? O nosso corpo muda para produzir quantidades diferentes de hormônios que vão influenciar o nosso crescimento e principalmente o desenvolvimento da fase reprodutiva na nossa vida humana. Ou seja, a gente nasce sem isso, se torna reprodutivos num determinado período e depois de um determinado período também nos tornamos não mais capazes de se reproduzir. Isso é diferente para homens e mulheres, do ponto de vista biológico, mas é bastante semelhante, né, entre os seres humanos. Plantas têm algo em comum, não é exatamente igual, mas quando a gente coloca, por exemplo, uma semente de limão para germinar, nasce uma planta de limão e não necessariamente no primeiro momento que saem as folhas, essa planta ela começa a produzir flores, demora um tempo para produzir flores. A gente pode fazer uma análise comparativa, mas ainda bem diferente, que é como se no momento que essa planta produz flor pela primeira vez, o nosso limoeiro lá que nasceu da semente, seria similar à nossa puberdade. Significa que essa planta se tornou apta a se reproduzir. A grande sacada, né, do reino vegetal, das plantas, é que elas têm órgãos de reprodução que são efêmeros. Nós, humanos, nascemos com os nossos órgãos de reprodução que ficam com a gente até o fim da vida. As plantas não, elas produzem os órgãos de reprodução de acordo com a fertilidade, conforme elas se tornam férteis. Então, uma flor é o órgão de reprodução sexuada de uma angiosperma. Aí você vai falar, mas tem reprodução assexuada em planta? Em planta é muito amplo a gente generalizar, mas se a gente olhar para as angiospermas, e também não podemos generalizar, mas falar da maioria, sim, existe reprodução assexuada. Você já teve a oportunidade de pegar um galinho de uma planta, colocar na água para enraizar? Quando a gente está fazendo isso, né, gerando essas mudas a partir de partes da planta, a gente está promovendo intencionalmente a reprodução assexuada. A gente está fazendo com que uma planta se replique em duas, por exemplo, sem que haja reprodução. Quando a gente olha essa flor da abóbora, tem algo bem interessante para a gente observar aqui. Olha que interessante, as pétalas são amarelas e elas são fundidas. É o termo que a gente usa pelo fato delas serem soldadas, né? Forma uma estrutura que você não tem separação aqui entre as pétalas, mas são pétalas. A gente chama essa parte verde aqui de baixo de sépalas. Isso são termos botânicos, termos da ciência para ajudar a gente a entender o que é essa forma desse corpo. Essas são as sépalas. E aqui embaixo, na flor da abóbora, a gente tem uma estrutura que é denominada pela biologia como ovário. Só que se você olhar bem, isso daqui já tem uma cara de abóbora, né? Uma pequena abóbora, pelo menos. E aí você deve estar se perguntando, ué, mas tem uma abóbora já dentro da flor? Sim, exatamente sobre isso que a gente vai falar. Vamos voltar um pouquinho naquela aula de biologia que você teve lá na escola, para falar de alguns aspectos bem importantes também dessa
trajetória aqui da biologia e entender que flor, primeiro lembrar que é um assunto extremamente amplo, ele não é complexo, ele é apenas um assunto comprido, a gente não vai tão a fundo aqui nessa aula, mas eu vou trazer à tona alguns termos que talvez possam ter sido esquecidos lá no passado. Gineceu é a parte da flor que desempenha, né, o que a gente chama na ciência, as funções femininas de uma flor. Existe uma série de variedades, então tem flores que são hermafroditas, tem flores que apresentam apenas partes femininas, flores que apresentam apenas partes masculinas, tem flores que são estéreis, que não tem nem parte masculina e nem feminina, apenas as pétalas, por exemplo. Então a natureza é cheia dessas variáveis e é por isso que a gente não vai a fundo nesses detalhes e vamos analisar aquilo que é mais possível ver no dia a dia. Quando a gente olha essa flor de um lírio comum, convencional aí para muita gente no mundo, né, a gente vai identificar facilmente algumas partes. Ela é uma flor hermafrodita. Ela apresenta as estruturas que a gente chama na biologia de masculinas e femininas. Essa é uma coisa importante para a gente lembrar. E vocês podem investigar isso nas flores que estão aí por perto. Olhar para tentar achar essas estruturas e identificar se a planta que você está vendo ela é uma flor, tem flores hermafroditas ou se ela é uma planta que tem flores apenas masculinas ou femininas. Já adianto que é bem variável, não tem uma regra universal, mas a grande maioria das plantas angiospermas, né, das angiospermas, apresentam flores hermafroditas. Então a gente vai ver que existe aqui um tubo mais alongado no meio da flor, que é o que a gente chama de gineceu. O gineceu é essa parte feminina da flor, né? E a gente chama essa unidade de carpelo, né? Então o conjunto é o gineceu. O gineceu ele é formado basicamente por várias estruturinhas ali, mas a gente enfatiza três partes importantes. O estigma, que está aqui em cima, geralmente é uma parte que ela é viscosa. Você encosta o dedo ali, ele tem quase que uma geleinha, é um visco, né? E tem um propósito que a gente vai ver já já. Existe um tubo também, conectado ao estigma, que é o estilete. Esse estilete ele se conecta lá embaixo, dentro da flor, a estrutura que a gente denomina de ovário, né? Quando a gente volta para a nossa flor da abóbora, aqui a gente não está vendo essas partes internas da flor, mas a gente consegue ver que no fundo dessa flor, nessa parte basal aqui, existe um ovário. É similar aqui no lírio, a gente consegue identificar visualmente com bastante facilidade. Quando a gente corta uma flor no meio, olha que interessante. Essa é uma flor de prunus, uma outra planta, mas a gente vai identificar partes semelhantes. Existe aqui um conjunto de pétalas, que são essas partes coloridas nesse caso, as sépalas, que são essas partes verdes aqui. Lembrando que não existe universal, nem todas as pétalas são coloridas, nem todas as sépalas são verdes, né? Aqui eu estou apresentando essa espécie e a gente identifica essas características. E a gente está identificando nessa foto o que é o gineceu, a estrutura feminina de reprodução dessa flor, no caso dessa planta. Então, de novo, aqui para a gente ver um pouco melhor, o estigma, o estilete, que é o tubo, e o ovário, que está aqui embaixo, né? Como uma bolinha, vamos dizer assim. Quando a gente observa as outras partes da flor, a gente vai identificar o androceu, que ele representa a parte masculina de reprodução de uma flor, no caso aqui, hermafrodita. É uma estrutura um pouco mais simplificada, que apresenta duas estruturas básicas aqui. O filete, que é esse fiozinho que sustenta a antera. É na antera que a gente encontra o grão de pólen, né? Uma estruturinha ali, na verdade um conjunto, né, de estruturas que se manifestam quase que na forma de um pozinho, a gente identifica. Amarelo, laranja, de muitas outras cores. Mas aqui é onde estão estruturas importantes de reprodução das angiospermas. De novo, aqui olhando a mesma flor, já que ela é hermafrodita, identificando as partes masculinas. Então, branco aqui é o filete, enquanto que a antera é a parte amarela. Isso forma o androceu. Então, a gente tem filete e antera formando androceu, estigma, estilete e ovário formando o gineceu. Só um reconhecimento básico de estruturas. Quando a gente fala de reprodução de plantas, né, por que a gente chama isso de masculino e feminino? Porque biologicamente, para uma planta entrar num processo reprodutivo, ela precisa unir essas estruturas, o masculino com o feminino. Mas não é necessariamente como acontece com os mamíferos, onde há necessidade da introdução da parte masculina na parte feminina para haver reprodução.
Aqui é um pouco mais... é diferente, né? Então, o que vai acontecer é que nas angiospermas, o que precisa acontecer é que o grão de pólen precisa voar ou ser conduzido até o estigma da flor. Para que ocorra a fecundação e a reprodução nas angiospermas, porque plantas também se reproduzem de forma sexuada, a grande diferença está no fato de que as plantas não conseguem caminhar até a outra. Uma não caminha até a outra. Aí você deve se perguntar, mas se essa planta é hermafrodita, ela não pode simplesmente se autocruzar, né? O termo mais adequado seria se autopolinizar. Pode, né? O que acontece é que o grão de pólen, como é que funciona a reprodução das angiospermas de uma forma bem simplificada de entendimento? O grão de pólen precisa sair da antera, ser conduzido até o estigma da flor. E isso pode acontecer, ela pode cair aqui pelo vento, né? Porém, a biologia e a natureza se encarregou de cuidar desse sistema e garantir que o maior número de plantas possível não tivesse autopolinização. Então, as plantas têm mecanismos variados para evitar a autopolinização. Como, por exemplo, o desenvolvimento ou a maturação em tempos diferentes do gineceu e androceu. Às vezes uma mesma flor lá está aberta e ela está com o gineceu completamente formado enquanto a outra parte está se formando, né? E vice-versa. Isso é uma das formas, porque são muitas, para evitar a autopolinização. O grande processo, né, e o grande segredo da biologia reprodutiva das plantas está no fato de que elas contam com o auxílio do que a gente chama de agentes polinizadores, seres vivos ou fatores do ambiente que ajudam o grão de pólen sair de uma flor e ser conduzido até a outra. Você deve se perguntar, mas por que é interessante que uma planta leve o seu grão de pólen para outra para gerar a fecundação? Basicamente, porque o planeta Terra e a vida foi treinando ao longo da evolução várias oportunidades e experiências, e a própria vida se encaminhou para um lugar que é o da variabilidade genética. É muito interessante do ponto de vista biológico e do ponto de vista de viver que os seres vivos cruzem entre si. Isso traz uma maior força genética para os descendentes, para aqueles que nascem depois, pela capacidade de ter uma troca entre os genes das diferentes espécies. Quando a gente olha para as flores, por mais interessantes e chamativas que elas sejam, né, elas também ofertam uma série de recursos para os polinizadores. Então a gente vai ver que uma flor ela tem recursos florais. O que é isso? Analisando pela ótica do agente polinizador, que pode ser o vento ou a água, ou uma série de animais que interagem com as plantas, né? As flores vão produzir pólen, que para abelhas, por exemplo, são fontes de proteína, assim como para muitos outros insetos. Néctar, um líquido adocicado, geralmente que está abrigado ali na parte basal das flores, né? na base, no fundo das flores, que é uma fonte energética, é de açúcar. Já parou para pensar do que vive borboleta? Né? Borboleta está lá se alimentando de néctar. Óleos, também diversas flores produzem óleos que são utilizados por muitos seres vivos, principalmente na construção de ninhos. Substâncias odoríferas, que são aquelas que têm aromas, né, os cheiros que promovem essa atração de alguns grupos de polinizadores. Resinas, substâncias mais densas, né, que também são utilizadas por muitos animais na construção de ninhos e outras finalidades. Quando a gente fala dessas relações íntimas, né, entre plantas e outros seres vivos, a gente vai se deparar com essa flor do maracujá, onde para ser polinizada, uma flor do maracujá ela precisa e ela conta com a ajuda das abelhas conhecidas popularmente como mamangava. São abelhas extremamente grandes comparadas à maioria das espécies, mas olha que interessante. Por que existe intimidade entre essa flor e essa abelha? Porque quando ela vem aqui buscar o néctar nessa base floral, né, o que ela vai fazer? Encontrar aqui o grão de pólen presente nas estruturas masculinas dessa flor e ela dá um giro de 360 graus e conforme ela vai passando, o grão de pólen vai ficando grudado no corpo da própria abelha. E se vocês olharem, olha, isso daqui que a gente está vendo é a estrutura feminina da flor.
Na maioria das espécies de maracujá, algo muito curioso que a gente vai ver é que se essa abelha aqui, que encostou nesse grão de pólen, encostar nesse estigma, que é essa parte feminina que está por aqui, não vai formar um maracujá, não gera fecundação. Os maracujás, quase todos, são exigentes pela variabilidade genética. O grão de pólen precisa vir de uma outra flor para que haja efetivamente a fecundação. Quando a gente falou, quando eu mencionei aqui esses impedimentos para autopolinização, né, o nome técnico na botânica é a autogamia, são inúmeros. Eu dei o exemplo do tempo de desenvolvimento das estruturas, mas olha esse lírio aqui que interessante. Essas 6 estruturas aqui são as estruturas masculinas. As estruturas que vemos aqui são as estruturas masculinas, o androceu. E olha o mecanismo aqui que interessante. A estrutura feminina fica bem longe para não ter contato com esses grãos de pólen. São vários tipos de polinização e a ideia aqui é apresentar alguns para que você possa se familiarizar com eles, né? E também se tornar investigadora, investigador disso aí no seu entorno. Então a gente chama de melitofilia a polinização realizadas por abelhas. Curiosamente, a gente vai perceber que as abelhas, elas preferem as flores azuis e amarelas. Isso porque elas não enxergam o vermelho graças à sua visão, né? A forma de enxergar das abelhas não permite que elas enxerguem nesse espectro de luz onde o vermelho se torne disponível. Então elas têm uma grande preferência e na verdade, facilidade de identificar num ambiente as flores azuis e amarelas, o que tornam aí elas potenciais visitantes. Mostrei o exemplo da abelha anterior, aqui cheia de grão de pólen, né? É uma abelha apis, uma abelha exótica no Brasil, mas é importante ressaltar que muitas abelhas nativas do Brasil são abelhas sem ferrão, como é o caso da jataí. Essa é uma abelha nativa que não tem ferrão, extremamente importante para o processo de polinização nos diferentes ambientes do Brasil, e que é importante que a gente se aproxime desse tema também das abelhas nativas, né? Então, a abelha nem sempre é aquela coisa do desenho animado, tem uma carinha bonitinha ali com listrinhas pretas e amarelas. Ornitofilia é o nome que a gente dá para a polinização feita por aves. E olha que interessante que as aves, elas também têm uma habilidade maior de perceber flores vermelhas dentro dos ambientes, principalmente florestais. E quando a gente olha esse beija-flor se aproximando dessa flor, é uma relação íntima entre a ave e a flor, porque a ave precisa projetar o seu bico para dentro dessa estrutura floral para encontrar néctar lá no fundo. Agora, olha que interessante, uma ave que é pequena aos nossos olhos, mas ela não é uma ave, não é um ser vivo minúsculo, né? Como uma pequena abelha, por exemplo, e flores são capazes de suprir energeticamente, né? Do ponto de vista de energia biológica, a alimentação dessas aves, né? Então eles encontram néctar nas flores e com isso conseguem viver dentro dos variados espaços. Cantarofilia é o nome que a gente dá para a polinização realizada por besouros, é um nome específico para eles, né? E geralmente os besouros, eles têm uma tendência, graças à sua forma de enxergar também e de perceber o ambiente, preferem flores que têm cores pouco vistosas, né? Não são cores muito vibrantes e que têm um odor forte. A gente vê aqui nessa inflorescência de um filodendro essa estrutura interna aqui da planta cheia de besouros. Então, muitos besouros têm hábitos apenas diurnos, enquanto outros têm hábitos noturnos, mas o que a gente percebe é que para o besouro chegar na flor, provavelmente ela vai ter que ter um odor forte ali para atrair. Falenofilia, polinização por mariposas. E as flores polinizadas por mariposas diurnas e borboletas, né? Geralmente elas têm um tubo floral alongado. Isso porque tanto mariposas como essa daqui, que popularmente é conhecida como mariposa beija-flor, né? Assim como as borboletas, elas têm essa estrutura que as pessoas chamam de linguinha, que na prática o nome técnico é a prosbóscide. Ela projeta essa prosbóscide para dentro de um tubo de uma flor. Então são flores geralmente mais alongadas, que vão receber essa estrutura e que tem essa capacidade.
Então também as mariposas, assim como os beija-flores, assim como as abelhas, não saem por aí visitando qualquer tipo de flor, né? Elas têm a sua relação com as flores, baseado também na sua forma do corpo e na necessidade energética de cada um. E os morcegos? Quiropterofilia é o nome dado para a polinização realizada pelos morcegos. E olha que interessante essa flor, onde a gente vê o morcego, que é um animal extremamente grande do ponto de vista, né, dos outros que a gente mencionou aqui, projetando a sua longa língua para dentro dessa flor para encontrar néctar. E olha o que acontece aqui com a testa, né, com a cabeça desse morcego. Ela vai ficar encostada nas anteras para quando ele visitar uma outra flor, ele vai levar os grãos de pólen para uma outra. Essa tabelinha aqui, ela é bem interessante porque ela traz, e aí vocês podem copiar isso para o seu caderno de estudos botânicos, até para observar isso, que é o período de atividade de cada um desses grupos de animais, né, de seres vivos em geral aqui. Antese é o nome que a gente dá para o momento da abertura floral. Então, quando a gente diz que uma planta tem antese diurna, significa que a flor abre durante o dia. Então, ela vai atrair, por exemplo, determinados animais, né? As cores preferidas, né, ou percebidas pelos diferentes grupos de seres vivos também, assim como o odor varia bastante de acordo com o grupo de ser vivo que vai visitá-las, né? O tipo de recurso que esses seres vivos vão buscar nessas flores, né? E o nome específico para cada tipo de polinização, que biologicamente a gente chama essa relação íntima de síndrome de polinização. É a possibilidade que essas plantas têm de criar uma relação estreita, né, com esses seres vivos. Quando a gente olha, por que um polinizador visita uma flor em busca de recursos? Mas mais do que isso, é um trabalho em conjunto que é realizado entre esses seres vivos. Então, o que acontece? As flores vão ofertar os recursos, atrair os polinizadores, e os polinizadores vão conduzir os seus grãos de pólen para diferentes flores e promover a fecundação. Fecundação é o processo que vai resultar na formação de frutos. Olha que interessante aqui o maracujá. Isso que antes era uma flor de maracujá, está dando origem aqui a um maracujá completamente desenvolvido já. Está se desenvolvendo. Lembra que a gente viu aquele ovário da abóbora? É isso que resulta da fecundação das flores. Quando uma flor é fecundada com a ajuda de um agente polinizador, com essa ação de um agente polinizador, os ovários vão se transformar em frutos e, com isso, conduzir energia, né, produzir energia para os diferentes seres vivos. É importante que a gente lembre que esse processo da polinização que resulta na fecundação e que resulta na formação dos frutos, né, é baseado na relação íntima entre planta e outros seres vivos, né? Então essas relações, elas vão gerar frutos e a gente ainda vai ter, depois desse processo, a ação de um outro grupo de seres vivos, que são os agentes dispersores, né? Que vão trabalhar na dispersão. Qual é o grande objetivo? Depois que a flor deu origem ao fruto, e fruto é o nome técnico que a gente dá para todo o ovário que foi fecundado, volta aqui na florzinha, ovário foi fecundado, ele se transforma num fruto. Todo fruto que foi fecundado vai ter algum mecanismo também de dispersão, alguma forma de lançar essas sementes nos diferentes espaços. Mas as plantas contam também com a ajuda dos agentes dispersores, que aí é um outro grupo muito grande de seres vivos que vão atuar comendo, levando, conduzindo essas sementes para um outro espaço. Quando a gente olha para essa relação estreitada, por exemplo, entre um tucano, né, e uma planta, que vai buscar lá o seu alimento nessas plantas, assim como qualquer outro animal, até como nós consumimos os vegetais, né, como fonte alimentar. Neste caso em especial, desses exemplos que eu mostrei, a gente está falando de relações íntimas. Esses seres vivos não são generalistas. Claro que existe um ou outro ali que topa tudo, participa de qualquer processo, busca néctar em qualquer flor, mas quando a gente para e observa a natureza, o que a gente percebe é que as relações no mundo natural são pautadas e baseadas na intimidade. É necessário ser íntimo para compreender e confiar. E é por isso que eu estimulo você
a se aproximar do estudo das plantas e se aproximar desse tema dos polinizadores, buscar referências, buscar lugares também para ler sobre o assunto, livros na internet, onde você conseguir, informações que te deem aí a possibilidade de ter um novo olhar sobre o mundo natural. Procure os polinizadores que estão por perto, observe as plantas que estão aí perto de você, e eu posso garantir que, observando essas relações íntimas, a gente vai conseguir enxergar, na verdade, que tem muita coisa para a gente aprender com a natureza.